Abandone a igreja e seja feliz. Está circulando na internet um texto que diz assim: se for preciso, falte um culto de domingo ou um culto da semana para cuidar da sua família. Se for preciso, falte a conferência profética e vá ser profeta na vida dos seus pais, dando a eles honra. Se for preciso, falte uma aula da escola bíblica para jogar futebol com seu filho. Se for preciso, deixe de fazer missões por um dia para dar um dia de princesa para sua filha. Se for preciso, deixe de carregar a mala do pastor para ajudar a sua esposa nos serviços domésticos. Se for preciso, deixe o culto de mulheres um dia para servir seu esposo no que é importante no momento. Se for preciso, deixe de comprar livros teológicos, de pagar matrículas de seminário e honre as contas da sua casa. Se for preciso, falte uma vigília de oração ou culto de avivamento para ter uma noite de amor com sua esposa ou com seu marido. Se for preciso, não vá ao culto de casais, vá para casa pedir perdão ao seu cônjuge. Se for preciso, se desapegue do púlpito para cuidar de você, da sua saúde física e mental. Até porque não é mais necessário dar a sua vida pela igreja. O dono dela já deu a dele. Se for preciso, se desapegue do templo, da programação do templo, para cuidar do templo. Não existe sacerdócio se este sacerdócio não começa em casa. Seja intenso no seu chamado e no seu propósito. Sirva a igreja, cumpra seu ministério. Mas tudo isso só terá sentido se sua família chegar no final da caminhada contigo. Não adianta pastorear a igreja com filhos na cadeia, porque não houve discipulado em casa. Não adianta dar conselho a casais se a tua casa está uma bagunça. Não adianta ganhar o mundo e perder a tua casa. Só diga que está cuidando da obra de Deus se a tua família é a obra de Deus. Como diria um grande pensador, o altar da religião não pode ultrapassar a intimidade e a comunhão da família. Esse discurso parece muito bonito, carregado de amor cristão, completamente interessado na família, no bem-estar do casal, na felicidade dos filhos. Uma pessoa desavisada pode adotar essa exortação como modelo para a sua vida, crendo que, observando esse conselho, estará fortalecendo os laços afetivos da sua casa, deixando um legado para a sua descendência. Mas antes de comprá-lo, vamos examinar as suas partes, suas afirmações, as pretensas verdades que propõem declarar. Olhe só, o texto sugere que o cristão deixe de lado culto de domingo, culto da semana, conferência profética, escola bíblica, missões, culto de mulheres, vigília de oração, culto de avivamento, culto de casais, ou seja, deixe de lado 9 programas da igreja. Agora me diga, quantos cultos tem na sua igreja por semana? Você vai a todos? Ou vai a 2 por semana no máximo? Se você vai a 2 por semana, você já é um valente na fé, porque a grande maioria só vai a 1. Mas se você vai a 2 cultos por semana, significa que vai a 8 eventos por mês na sua igreja. Se o texto sugere que você abandone 9, quer dizer que você não deve ir a nenhum. Ou seja, abandone a igreja e seja feliz. Segundo o pastor que compartilhou esse texto,
o que está fazendo mal ao teu casamento, à tua saúde, aos teus filhos, é o culto de domingo, o culto da semana, a conferência profética, a escola bíblica, as missões, o culto de mulheres, a vigília de oração, o culto de avivamento e o culto de casais. Não acha estranho que um pastor diga que é a igreja e a sua programação que estão fazendo mal ao teu casamento e à tua família? Nenhuma vez esse pastor falou que o que faz mal ao casamento é o adultério, a pornografia, a preguiça, o desinteresse, o excesso de televisão, o excesso de redes sociais, o excesso de horas extras no trabalho. Nenhuma vez esse pastor disse que o que faz mal para os filhos são pais sem autoridade, são pais que não manifestam amor, é a liberdade exagerada que deixa os filhos entregues aos celulares, notebooks, tablets, confinados dentro de seus quartos, cujos pais lhes permitem fixar na porta um cartaz de "Não perturbe". Se o cristão não abrir os olhos, acreditará que a igreja está roubando todo o seu tempo em família, quando na verdade o que está fazendo isso é a Netflix, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e uma sorte de outras práticas que nem é necessário mencionar. Já há 2 décadas, pelo menos, começou-se a perceber os crentes domingueiros e essa prática se acentuou. Muitas famílias só vão aos cultos aos domingos e ainda nem a esses cultos são fiéis. Se você observar as igrejas tradicionais e seus esforços para atrair pessoas para as escolas bíblicas, se você observar as igrejas novas e os seus esforços para atrair os crentes para os cultos de meio de semana, ficará evidente que não existe um exagero de presença na igreja, mas uma falta de presença aos cultos. Bem, venho de uma família de 9 filhos. Papai foi pastor por quase 40 anos. Naquele tempo havia culto de oração nas terças, culto de doutrina nas quintas, cultos aos sábados, escola dominical no domingo de manhã, à noite, outro culto, e íamos a todos eles. A maioria dos cultos ficava lotada. Como se fosse pouco, às vezes ainda se realizavam cultos evangelísticos nos domingos à tarde, sem contar as vigílias, que eram muito comuns. Como papai era presidente de campo eclesiástico, diariamente estava envolvido em alguma igreja ou em alguma reunião religiosa. E veja, aquela geração que vivia mais tempo na igreja do que em outra parte, viu pouquíssimos divórcios. Quase não se viam suicídios, nem filhos presos ou drogados, não se viam dependentes químicos ou envolvidos em quaisquer tipos de escândalos. Pastores não suicidavam e os crentes testemunhavam uma fé simples, mas poderosa. A casa de nossos pais não era perfeita, mas de lá não saiu nenhum devasso, nem criminoso ou dependente químico, nem pessoa violenta ou envolvida em ilegalidades. Dos 9 filhos, o Senhor chamou 6 para pastores. Muitas famílias foram abençoadas por esses ministros. Portanto, eu tenho tranquilidade em afirmar que aconselhar o abandono do templo e do culto, com certeza não procede de um pastor, mas de um lobo, mesmo que travestido de anjo de luz. Chama a atenção quando um cristão propõe afastar-se do templo e do culto, justamente quando muitos já o abandonaram,
Haja vista muitos templos na Europa que agora foram convertidos em mercados, praças de alimentação, bibliotecas e, pasmem, mesquitas islâmicas. Enquanto cristãos e pastores nominais estimulam os crentes a deixarem os templos, os muçulmanos, inimigos da fé cristã, exortam seus fiéis às 5 orações diárias, começando com as primeiras luzes da manhã. Essa conversão dos templos em outras coisas na Europa não foi um acidente, mas um programa iniciado por crentes e teólogos moderninhos que incentivaram os fiéis ao abandono da casa de Deus, convergindo para um caminho sem volta. Se você ainda deseja servir a Deus, considere a exortação da Epístola aos Hebreus. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24 a 25. Como se fosse pouco, o Senhor Jesus e os crentes da igreja primitiva iam todo dia ao templo. E parece que isso somente lhes fez bem. Você pode conferir em Mateus no capítulo 26, versículo 55, e também em Atos no capítulo 2, versículos 26 a 47. Se você vir um líder da igreja estimulando ao abandono do templo e do culto, afasta-te deles também.